Olá pessoal, nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos online sobre sociologia e nós estamos nessa parte ainda da introdução. Para vocês que estão iniciando agora a caminhada pelo ensino médio, a sociologia é uma disciplina nova e nós vimos desde a primeira aula que, apesar de ser uma disciplina nova, ela é bem parecida com história e geografia. Por que isso? Porque essas três disciplinas, sociologia, história e geografia, são ciências que estudam a humanidade, são as chamadas ciências humanas ou, como alguns preferem chamar, também as ciências sociais. Geografia, história e sociologia. Mas cada uma dessas três disciplinas estuda a humanidade de uma maneira diferente. E a sociologia é a ciência que estuda o comportamento humano em sociedade. A geografia estuda o homem no seu meio, no seu espaço. A história é o estudo dos homens e das sociedades através do tempo. E a sociologia é a ciência que estuda o comportamento humano em sociedade. E essas três disciplinas fazem parte do grupo das ciências humanas ou ciências sociais. A sociologia estuda os fenômenos sociais, as relações que os indivíduos estabelecem entre eles próprios, gerando normas de comportamento, atitudes, formação de grupos e a elaboração de ideias sobre esses mesmos grupos. Tudo isso nós já vimos na aula de número 1 e também na aula de número 2. Hoje é a nossa terceira aula. E o tema de hoje é o surgimento da sociologia. Quando que a sociologia surge e por que essa nova ciência surgiu? Então a apostila começa aí com uma pergunta. Quando nasce a sociologia? Podemos dizer que a sociologia é uma ciência nova, pois surge por volta do século XVIII, na verdade, final do século XVIII e início do século XIX. Então podemos dizer de fato que a sociologia é uma ciência nova, apesar de que ela surge há um pouco mais de 200 anos, atrás. Então, ela é nova se nós compararmos, por exemplo, com o surgimento da matemática, da química, da biologia, da astronomia, que são ciências bem mais antigas. Então, a sociologia é uma ciência nova, surge por volta do final do século XVIII e início do século XIX. E quais fatores influenciaram o surgimento da sociologia? Por que a sociologia surgiu? Em que contexto social? O que estava acontecendo no momento em que a sociologia surge? O texto vai dizer para a gente aí, a sociologia surge por influência de três processos históricos importantes que geraram grande impacto na sociedade. Então, três processos históricos importantes influenciaram no surgimento da sociologia. Que processos históricos são esses? Revolução Industrial, Iluminismo e Revolução Francesa. Revolução Industrial, Iluminismo e Revolução Francesa. Esses três processos históricos foram muito importantes ao longo da história da humanidade e geraram um impacto, fizeram uma transformação muito grande na sociedade. E essas transformações vão influenciar diretamente no surgimento da sociologia. Então vamos rapidamente descobrir aqui o que aconteceu nesses três processos históricos, na Revolução Industrial, no Iluminismo e na Revolução Francesa. A Revolução Industrial foi um movimento iniciado na Inglaterra e ele começa na segunda metade do século XVIII, então a partir do ano 1750, daí para frente. E é um movimento que trouxe profundas modificações econômicas e sociais em nível mundial. A Revolução Industrial foi o surgimento das grandes indústrias, mudando de maneira profunda a forma do homem produzir. Antes da Revolução Industrial, a produção era principalmente artesanal. Após a Revolução Industrial, surgem as grandes indústrias, as grandes máquinas e a maneira de produzir mudou completamente. Uma produção que antes era em uma escala pequena, de maneira artesanal, se torna uma produção numa escala gigantesca dentro das indústrias.
as horas trabalhadas são muito maiores, muitas pessoas que moravam no campo se mudam para a cidade para trabalhar nessas grandes indústrias. Então, a maneira de produzir mudou profundamente e gerou uma grande mudança também na maneira das pessoas viverem. Por exemplo, muitas pessoas viviam no campo antes da Revolução Industrial. Após a Revolução Industrial, muitas pessoas passam a morar na cidade. Então, só aí nós já podemos ver que a maneira como as pessoas viviam se transformou. A vida no campo é bem diferente da vida da cidade. Então, a Revolução Industrial trouxe uma mudança na maneira das pessoas produzirem, na maneira das pessoas trabalharem. E automaticamente gerou uma grande transformação na maneira das pessoas viverem. A maneira de produzir mudou, a maneira de viver também se transformou. Isso foi a Revolução Industrial, o surgimento das grandes indústrias. E essa revolução trouxe uma mudança, principalmente no campo econômico, gerando uma mudança também no campo social, mudando a maneira de produzir e mudando a maneira de viver. O segundo processo histórico que influenciou no surgimento da sociologia foi o Iluminismo. Olha o que o texto diz pra gente aí. Movimento intelectual surgido na França em meados do século XVIII, que propôs novas ideias para a economia, a política e a sociedade europeia, confrontando as bases do antigo regime e atendendo os desejos da burguesia. A Revolução Industrial foi um processo histórico que trouxe mudanças na economia e na sociedade. O Iluminismo já foi um processo histórico diferente, porque nesse movimento novas ideias estavam surgindo. Por isso que nós falamos que o Iluminismo foi um movimento intelectual. Novas formas de pensar estavam sendo propagadas. E essas novas ideias afetavam o campo da economia, da política e da sociedade. Os filósofos do Iluminismo estavam dizendo o seguinte: a nossa economia precisa ser organizada de uma maneira diferente. A nossa política precisa ser organizada de uma maneira diferente. A nossa sociedade também precisa se organizar de uma maneira diferente. E essas ideias novas que os filósofos do Iluminismo estavam propondo eram ideias que confrontavam a sociedade da época, que nós chamamos de antigo regime. Então, os filósofos do Iluminismo queriam derrubar a maneira como a sociedade da época se organizava, o antigo regime, propondo novas formas de organização da economia, da política e da sociedade. E uma classe social que estava crescendo nesse momento, a burguesia, ela vai se agradar dessas ideias propostas pelos filósofos do Iluminismo e, posteriormente, coloca essas ideias em práticas, tanto na Revolução Industrial e principalmente na Revolução Francesa, que é o terceiro processo histórico que influenciou no surgimento da sociologia. O que foi a Revolução Francesa? Movimento revolucionário burguês iniciado no fim do século XVIII, onde a burguesia assume o poder na França, colocando em prática alguns pensamentos dos filósofos do Iluminismo. Esta revolução mudou profundamente a política francesa e exerceu grande impacto na sociedade, economia e cultura, obtendo também influência mundial. Então, o Iluminismo propôs novas ideias. A Revolução Francesa pega essas ideias e coloca em prática. Então, a burguesia, que assume a liderança desse movimento, coloca em prática principalmente as ideias políticas que foram propostas no Iluminismo e conseguem assumir o poder na França. Só que essas mudanças que a burguesia gerou dentro da França através da Revolução Francesa não ficaram apenas na França. Foram ideias que exerceram influência mundial. Então, também gerou grandes transformações, não apenas na França, mas no mundo todo. Então, esses três processos históricos, Revolução Industrial, Iluminismo e Revolução Francesa, geraram uma transformação gigantesca no mundo. E isso influenciou
no surgimento da sociologia, que é a ciência que estuda o comportamento humano em sociedade, estudando os fenômenos sociais. Então, já que Revolução Industrial, Iluminismo e Revolução Francesa geraram um impacto muito grande no mundo, a sociedade se transformou a partir desses três processos históricos. A Revolução Industrial, o Iluminismo e a Revolução Francesa mudaram a sociedade. E olha o que o finalzinho do texto diz pra gente aí. Esses três processos históricos geraram grandes mudanças na sociedade. E estes fenômenos coletivos despertaram o estranhamento e a necessidade de compreensão e intervenção. Assim nasce a sociologia, como a ciência que vai estudar os fenômenos que têm impactado a sociedade. A sociedade muda a partir desses três processos históricos: Revolução Industrial, Iluminismo e Revolução Francesa. E como a sociedade mudou profundamente, as pessoas começaram a perceber essa mudança e estranharam essa mudança. E com isso, cria-se a sociologia como a ciência que vai explicar essa nova sociedade que sofreu profundas transformações. A sociologia, então, surge a partir dessa necessidade que o homem teve de compreender as mudanças pelas quais a sociedade estava passando a partir desses processos históricos da Revolução Industrial, Iluminismo e Revolução Francesa. Então, por isso que falamos que a sociologia é a ciência que estuda o comportamento humano em sociedade, é a ciência que estuda a sociedade. Então, já que a sociedade passou por grande transformação nesse período, a sociologia surge como a ciência que vai estudar essa nova sociedade e explicar o porquê dessas novas transformações. Então, a sociologia surge por volta ali do final do século XVIII, principalmente no início do século XIX, como a ciência que vai explicar essa nova sociedade que está surgindo a partir desses três processos históricos: Revolução Industrial, Iluminismo e Revolução Francesa. Esses três processos vão influenciar diretamente no surgimento da sociologia, porque eles geraram mudança na sociedade e a sociologia surge para compreender essa nova sociedade que se transforma a partir desses três processos históricos. Então acompanhe aí a apostila, preste atenção aqui na videoaula e na próxima aula vamos ainda continuar estudando um pouco dessa questão da introdução do que é a sociologia, o que é que a sociologia estuda e como que a sociologia produz o seu conhecimento. Então, bons estudos para todos e sucesso para todos nós.